teatros sempre foram espaços de fascínio e mistério. Psicólogos dizem que o palco é um espelho da alma, um lugar onde atores podem ser qualquer um ou ninguém. Mas e se, em algumas noites, o palco refletisse mais do que apenas interpretações? Se ele absorvesse as emoções, os medos e os segredos dos que ali pisaram? A mente humana teme o desconhecido, e há algo particularmente inquietante em lugares antigos que guardam histórias trágicas. O silêncio de um teatro vazio é diferente de qualquer outro tipo de silêncio. Ele não é reconfortante, ele pesa, observa. Alguns acreditam que certos palcos não apenas acolhem atores e peças, mas também almas. Em São Paulo, o Teatro Imperial era uma relíquia esquecida. Poucos falavam sobre ele, mas aqueles que conheciam sua história evitavam sequer olhar para o prédio. Diziam que sua cortina nunca deveria ser aberta novamente. Mas, no dia do teatro, um grupo de jovens atores resolveu desafiar a lenda. Eles nunca deveriam ter pisado naquele palco. O Teatro Imperial estava fechado há décadas, oficialmente por falta de recursos, mas todos sabiam que o verdadeiro motivo era outro. Em 1963, uma peça inédita estreou ali, e na última noite de apresentação, um incêndio devastador consumiu o palco. Os corpos dos atores nunca foram encontrados. Mesmo assim, naquele dia do teatro, 5 jovens decidiram quebrar os cadeados e montar uma nova apresentação. Gustavo, o líder do grupo, encontrou os antigos roteiros queimados em uma gaveta escondida nos bastidores. O texto era incompleto, como se tivesse sido interrompido às pressas. Ainda assim, decidiram encenar. À medida que ensaiavam, o ambiente parecia mudar. O eco das falas ficava mais profundo, como se algo além dos espectadores escutasse. As velhas cortinas balançavam mesmo sem vento. O palco rangia sob os pés, como se o teatro lembrasse do passado. Na noite da estreia, o teatro lotou, mas ninguém da plateia era conhecido. Quando as luzes se apagaram para o início do espetáculo, um silêncio absoluto tomou conta do teatro. Não havia tosses, não havia murmúrios, somente olhos vidrados observando. Os atores seguiram o roteiro, mas a cada fala sentiam um peso crescente, como se as palavras não fossem mais suas. Quando Beatriz, a atriz principal, tentou improvisar uma linha que não estava no texto original, sentiu um arrepio gelado subindo pela espinha. Algo apertou sua garganta.
forçando-a a dizer a frase correta. O público estava completamente imóvel. Seus rostos pareciam distorcidos sob a fraca iluminação. Alguns pareciam antigos demais, outros irreais. Na metade da peça, Gustavo percebeu algo terrível. Não havia portas de saída. Os corredores haviam sumido e a plateia parecia mais próxima do que antes. Foi então que o relógio no alto do palco começou a girar ao contrário. A peça continuava, mas nenhum dos atores lembrava mais de suas falas. Mesmo assim, continuavam a atuar como se algo estivesse movendo seus corpos. O tempo parecia se arrastar. O suor escorria pelo rosto de cada um deles, mas ninguém conseguia parar. Então, Beatriz viu, no canto do palco, de pé, entre as cortinas escuras, estavam eles, os atores originais da peça de 1963, parados, vestindo os figurinos queimados, suas peles negras de fuligem. Eles observavam em silêncio, os olhos vazios, como se aguardassem algo. Beatriz tentou correr para os bastidores, mas tropeçou. Quando olhou para trás, viu Gustavo ajoelhado, os olhos arregalados. Ele tentava dizer algo, mas seus lábios se moviam sem som. Então, em um espasmo final, apontou para o teto. E lá, acima deles, o público inteiro havia subido das cadeiras. Eles estavam pendurados como marionetes de um espetáculo infernal. Beatriz fechou os olhos e gritou. Quando abriu novamente, o teatro estava vazio. Não havia público, não havia Gustavo, não havia ninguém. Os holofotes iluminaram a plateia e, no centro, ela viu algo que gelou seu sangue. Um único homem, vestindo um fraque sujo e segurando um roteiro idêntico ao deles. Ele se levantou e começou a aplaudir. O som das palmas ecoou como um trovão, reverberando no teto alto. Com cada batida, Beatriz sentia a realidade ao seu redor se distorcer. Sua visão escureceu e um cheiro queimado encheu seus pulmões. E então ela percebeu. A peça não havia acabado. Ela nunca acaba. Na manhã seguinte, curiosos se encontraram o teatro exatamente como sempre, abandonado, com cadeiras cobertas de poeira e cortinas fechadas. Mas algo novo estava ali. Uma pilha de figurinos queimados foi deixada sobre o palco. Ao lado, um roteiro inédito com os nomes dos 5 atores desaparecidos. Ninguém nunca mais viu Gustavo, Beatriz ou os outros. Mas, às vezes, dizem que, se você passar na frente do Teatro Imperial à noite, pode ouvir os ecos de uma peça sendo encenada.
E se você prestar bem atenção, verá sombras se movendo por trás das cortinas. O espetáculo nunca termina. O palco sempre precisa de novos atores.